This call is... Olá, mulheres, sejam bem-vindas a esse encontro. Hoje nós vamos falar sobre um olhar sistêmico por trás do Dia Internacional da Mulher. Está chegando esse dia e nós vamos conhecer o movimento por trás, o real movimento que promoveu esse Dia Internacional e também o movimento sistêmico que tem por trás dessa data, né? E quais são as dores emocionais que a nossa ancestralidade carregou e que nos passou de geração em geração. Gente, eu estou apanhando. Deixa eu ver aqui como é que faz para passar. Como é que faz para passar isso daqui? No teclado, Adriana, tu não consegue, não? Passou? Eu não sei, eu vou tentar. Eu passei Isso, aqui mudando a tela, mas vamos aqui. Então, como é a primeira vez, né, que eu estou fazendo esse teste, a gente vai assim no ao vivo mesmo, né? Então, né, a história por trás do dia 8 de março. Né? Em 1909, no dia 28 de fevereiro, a sufragista e a integrante do Partido Socialista Americano, Teresa Malkiel, estabeleceu o dia de comemoração nacional do Dia da Mulher nos Estados Unidos. Ou seja, muito antes de quando foi dito que começou, que eu ainda vou dar essa data, já tinha um movimento das mulheres em busca de comemorar esse dia. E sufragista é aquela pessoa que estava promovendo para que aqueles movimentos para que as mulheres tivessem direito ao voto. Né? E aí, em 1910, tem a alemã Clara Zetkin, que é professora e jornalista, ela é militante socialista, e ela propõe uma criação do Dia Internacional das Mulheres para refletir sobre seus avanços e movimentos de direito ao voto, igualdade entre os sexos e o socialismo. Gente, presta atenção bem nisso daqui, porque essa é a parte uma das partes mais importantes, né, que é essa alemã, que ela é a Clara, e que ela é militante socialista, então ela é totalmente socialista, então a intenção dela de voto era para que as mulheres votassem para ter o socialismo instalado naquele país. Então, por isso que ela queria, e ela promoveu esse movimento, que não era a intenção do direito ao voto, que todo mundo podia votar, aquela coisa como nós temos hoje, é mais pela intenção de votar no socialismo. Então, ela tinha um objetivo de atrair mulheres para votar nele, no socialismo, e, e não era pelas mulheres, é por esse socialismo. E depois, para a gente entender, que depois que o socialismo ele é implantado no país, ninguém mais vota, gente. Então, assim, era como se fosse uma pequena armadilha. Porque quando se queria que as mulheres votassem, acreditando que ia ser um mundo ideal, aquela coisa toda, porém que quando aquilo tivesse implantado, infelizmente, né, iam se perder todos os direitos, na verdade. Vou tentar passar aqui pelo teclado, ele não passa, então vamos lá. E aí, cadê a tela? Pronto. Continuação aqui. Então, em 1911, que foi o dia 25 de março, aconteceu o incêndio da fábrica de roupa. Vocês lembram que tem um incêndio, que tem essa história, né, que numa fábrica em Nova York, nos Estados Unidos. Não sei se todas ouviram falando sobre esse incêndio. Foi um grande acidente industrial que deixou 146 vítimas, sendo 125 mulheres e 21 homens. É o que acontece. O que se fala, teoricamente, sobre esse incêndio, que o dono da fábrica, propositalmente, gente, tocou fogo na fábrica para matar todas as mulheres. Mas vamos pensar o seguinte,
Como é que o cara, ele é capitalista, certo? E ele vai tocar fogo na própria fábrica para matar a maioria das mulheres lá, se ele não queria nem pagar um salário decente. Entende? Então, assim, a gente tem que pensar que, de certa forma, não fazia sentido isso, não faz sentido, né? De que a pessoa lá tocou fogo. E nessa pesquisa foi dito que não há registros, porque a data também que falaram que foi feito isso, e que o dono da fábrica tocou fogo, não condiz realmente com a data do que aconteceu esse incêndio, que foi o acidente, certo? Então, algumas pessoas nesse acidente até conseguiram chegar à escada do prédio, outras conseguiram descer para o elevador, porque parece que a fábrica era no 8º andar desse prédio, porém, essas pessoas morreram queimadas, né? A maioria mulheres, porque a fábrica tinha em torno de 600 funcionários, não está vendo, eu nem sei o que fazer aqui. Mas vocês estão vendo os slides? Todo mundo ou não? Sim, né? Então deve ser o celular, Michelle, certo? Às vezes dá só um mexe assim que aparece na tela, certo? Aí, então, e aí ele tinha em torno de uns 600 funcionários, certo? Então, pode ter, e o que aconteceu foi isso, e teve pessoas que pulou pela janela, só que quem pulou também não conseguiu sobreviver devido à queda e devido à altura, certo? Então, as mulheres, por que que elas assumiram esses postos de trabalho também? Porque naquela época, né, muitas mulheres os maridos das mulheres estavam lutando na guerra, e como não tinha mão de obra, as mulheres eram contratadas para trabalhar nas fábricas, certo? Devido à ausência dos homens. Passar mais um aqui. E aí, essa Clara Zetkin acreditava que somente o socialismo poderia libertar a mulher. Porém, é importante ressaltar que, especificamente, ela queria libertar... Gente, essa foi a parte que realmente, assim, mudou totalmente a minha concepção, sabe, do que era o Dia Internacional da Mulher. Era libertar a mulher da família e do capitalismo. E a gente vai entender mais isso no decorrer do que a gente está vendo agora. Ela acreditava que a relação familiar era uma relação de posse e que isso deveria acabar, ou seja, que a mulher era de posse da família, do marido, dos filhos, tinha obrigação com a casa, enfim, ela era uma mulher sofrida porque ela não tinha direito, que ela tinha que cuidar da família, então ela acreditava que era uma relação de posse, certo? Então essa era a visão dessa Clara, que ela era socialista. E a liberação da mulher só viria através do comunismo, né? E no comunismo, a família, qual era a proposta do comunismo? É a família desaparecer, promover a igualdade entre sexo, e essa igualdade entre sexo é aquela questão dos direitos, mas é igual sem tirar nem pôr. Ambos poderiam trabalhar livremente para o Estado, excluindo a preocupação dos conceitos religiosos e de submissão ao marido e às tarefas domésticas, e os cuidados dos filhos, no caso, passaria ao Estado, que iria assumir essas funções, ou seja, o Estado que ia ficar responsável pelos filhos, a mulher ia ficar isenta, ela não ia ter obrigação nenhuma, ou seja, tudo ia ser de todos no sentido. Era como se fosse assim, os filhos de todo mundo, de certa forma, o Estado ia cuidar, era um cuidado coletivo, certo? A mulher já não ia ter obrigação com aquela família dela, não. Ela estaria ali para poder trabalhar, para fazer parte até do capitalismo. E então, da onde foi que ela tirou essa ideia, né? Ela tirou essa ideia do Karl Marx, né, e do Engels, que eles eram totalmente comunista, certo? Eles eram totalmente comunistas. Então, e eu estudei até Karl Marx numa disciplina de economia que eu fiz, e o professor ele era muito, assim, religiosamente, categoricamente, ele amava esse Karl Marx, que ele fez a gente estudar todo o livro dele, de ponta a ponta, e todas as aulas ele queria um resumo, gente, foi incrível.
Então, assim, onde era possível construir um paraíso na Terra, ou seja, a ideia do Karl Marx era assim, era possível ter o paraíso na Terra, sem propriedade privada, ou seja, tudo que era de vocês era meu e tudo que era meu era de vocês, mas na verdade não era assim. Tudo seria do Estado e o povo não teria nada porque não era de todo mundo, teoricamente. Então, e todo mundo ia viver feliz da vida. Só que isso, gente, é uma verdadeira utopia. Porque se o Estado teria posse e tomasse conta de tudo, todo mundo estaria preso e sem direito algum. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês derem uma pesquisada também no Karl Marx, vocês vão ver totalmente essa linha de pensamento filosófico dele. E a continuação, essa ainda tem mais, essa Clara, ela era amiga do ditador Lenin, né? Não sei se vocês conhecem também, o ditador Lenin, e ele, né, devido ao interesse dele, ele orientou ela para fazer um trabalho sistemático para unir forças com o movimento das mulheres e o movimento juvenil daquela época, porque naquela época tinha muitos movimentos das mulheres, militantes, aquela coisa toda, para ajudar as mulheres a aceitar esse novo modelo de maternidade coletiva, que era os filhos é de todo mundo ia cuidar, e no, que era do Estado, aquela coisa toda. E aí, para que a mulher pudesse se elevar acima da mentalidade estreita da pequena burguesia, individualista da sua vida doméstica e familiar, segundo palavras dele, tá? Isso aqui é palavras dele. E aí, alguns pais adotaram, né, também, do Dia de Comemoração Internacional da Mulher. Então, vários países começaram a adotar essa data. Porém, o sucesso, gente, dessa data só veio quando o Lenin, influenciado por outra feminista, que tem as fotinhas dela aí, esse de cima é o Lenin, essa de baixo é a Alexandra Kollontai, que ela é feminista russa, ela abraçou a ideia do feriado nacional na União Soviética, virou um feriado lá, e a data ficou o dia 8 de março de 1917, e ela foi escolhida porque nessa data tinha algumas mulheres protestando nas ruas. Então, ele escolheu essa data devido a esse protesto que tinha nas ruas. E aí, o Lenin, ele fez uma homenagem às mulheres em 1920, num jornal que lá traduzido chama-se Verdade, né? E aí, o que é que ele fez essa homenagem lá? É a luta pela igualdade econômica social. Ele diz lá no jornal dele, luta pela igualdade econômica e social, arrancá-la da escravidão doméstica, isso dá muito para a mulher, libertá-la do jugo degradante, humilhante, eterno e exclusivo do ambiente da cozinha e do quarto dos filhos. Olha a visão que tinha. A abolição das propriedades privadas das terras, das fábricas e das usinas, somente ela abre caminho para a emancipação completa e efetiva da mulher, para sua libertação efetiva doméstica, passando para a grande economia socializada. Resumindo, gente, isso aqui é só um pequeno resumo, filtrando, porque tem muita coisa por trás. O Dia Internacional da Mulher ele foi criado para libertar a mulher da família e amarrá-la ao Estado. Então, esse era o objetivo. E chegou aqui no Brasil, esse dia, em 1975, pela ONU, que adotou, né, o ato para todo o mundo, né? Então, também foi internacionalizado. Então, esse foi o propósito que foi criado o dia. Não foi pela o que disseram que for a luta pelos direitos, aquela coisa toda que se propaga aqui, que já deturparam, mas não é bem assim. Não é bem esse direito. Na verdade, é para tirar as mulheres de dentro de casa para que elas possam estar sempre trabalhando e fazendo a exclusão da família. Tipo assim, eu não gosto e eu vou, não tenho obrigação para com os meus, né? De todo mundo. Isso aqui não é meu. Então, esse foi o propósito real para que foi criado esse Dia Internacional da Mulher. E aí, se você não está interessada em se ver livre da sua família, né? Para mim, tá? Isso é uma opinião minha. Esse dia não me representa mais. Para mim, não. Assim, eu fiquei muito
pensativa sobre isso. Eu digo assim, eu não, para mim, lógico que a gente vai, né, devido à sociedade em geral comemorar, sim, mas assim, não me representa mais como um dia de conquista para a mulher. E sim, um dia só para a gente receber mimo, presente, flores, né? Que se quiserem dar chocolate, a gente recebe, mas não pela representatividade que é pintada. E nós não nos tornamos mulher, nós já nascemos mulher e fomos concebidas no ventre da nossa mãe. E foi por Deus. Então, como foi Deus que nos criou e nos colocou lá para que a gente viesse com essa missão de ser mulher? Então, a gente veio com um propósito, gente. Qual foi esse propósito? Foi justamente de, se tivermos filhos, cuidar dos nossos filhos e fazer todo o papel de mulher. E muitas vezes eu falo, e já falei em outros momentos, que a gente, quando já nasce mulher, a gente já vem destinada a várias funções e a várias tarefas. Então, e esse é o papel da mulher, cuidar da família. E tem um livro que eu estou lendo ele, e eu gostei muito dele, e tem um trechozinho lá que é Deixe-me Ser Mulher, esse livro. E eu vou ler um trechozinho aqui para vocês. Como o pássaro facilmente aceita a necessidade de carregar as suas asas, ao descobrir que, na verdade, são as asas que carregam o pássaro para cima, para longe do mundo, para o céu, para a liberdade. A mulher que aceita as limitações da feminilidade encontra nessas mesmas limitações seus dons, sua vocação especial. Asas de fato que carregam até a liberdade perfeita, até a vontade de Deus. Nós temos as limitações do feminino, né? Nós temos a limitação do feminino, sim. Por quê? Porque nós somos mulheres, mas é por Deus já criou com esse propósito, da gente poder ser a mulher que cuida, que acolhe, que consola, que vai estar lá realmente trazendo um equilíbrio familiar para dentro de casa, quando tem algum conflito, ela que vai estar lá apaziguando, fortalecendo, conversando, resolvendo, né, trazendo uma solução, porque esse é, de fato, o papel da mulher. Né? Então, é para se entender, até aqui eu trouxe essa história, para a gente poder entender, de fato, por que o Dia Internacional da Mulher. Né? E aí, agora eu vou entrar, Val, eu deixo já você falar, tá bom? E agora eu vou entrar na parte da visão sistêmica, certo? Que é a lei da hierarquia, né? Que a gente tem três leis: a hierarquia, do equilíbrio e do pertencimento, que são as ordens do amor, pela abordagem da constelação familiar, que agora a gente vai linkar essa história com realmente a constelação familiar. Pela lei da hierarquia, a gente precisa respeitar quem chegou primeiro, né? Até porque para que eu pudesse nascer, vocês pudessem nascer, todos nós pudéssemos nascer, alguém tem que vir primeiro. Então, quem veio primeiro foram os nossos pais, antes dos nossos pais, os nossos avós, e assim sucessivamente, né? A nossa ancestralidade. E o que acontece através desse dia é uma promoção do não respeito à nossa ancestralidade. E quando não se há respeito à ancestralidade, gente, há uma desordem dentro de um sistema familiar, porque muitas vezes é o que? É o filho querendo mandar na mãe, querendo mandar no pai, querendo ser maior do que eles. E quando o filho quer ser maior, automaticamente, inconscientemente, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue ter sucesso na vida. Né? Por quê? Porque os filhos são pequenos e os pais são grandes. Ah, mas porque meu filho se formou em medicina de direito e eu não sei ler nem escrever. Um exemplo. Independente disso, os pais são maiores, porque eles chegaram primeiro. E os filhos têm que respeitar essa ordem. Né? Ele tem que respeitar e honrar. E por que, que a gente tem uma desordem muito grande hoje diante da nossa sociedade? Justamente pela falta de respeito, pelo que está sendo implantado já há alguns anos, né, do sistema político, de está sendo implantado o quê? De que
que todo mundo tem direito, mas esqueceram de falar dos deveres e obrigações. E o direito é, eu posso fazer tudo com todo mundo, mas quando chega o meu dever, eu fecho os olhos para isso. Então, vira essa bagunça que tá. E aí fica, sai na rua, é uma falta de respeito, é no banco, é de sei aonde, enfim, tudo que a gente já vê de contexto. Agora, para a parte da lei do equilíbrio, né? O que é que está acontecendo também que esse dia tem promovido para as mulheres? Olha, para a nossa consciência, gente, que a gente não consegue perceber como isso me trouxe muita luz hoje estudando e que eu quero trazer essa luz para vocês. Trouxe um excesso de energia masculina para o feminino, para as mulheres, né? Por quê? Porque tem que ser 50% feminino e 50% masculino, que todas as pessoas vão ter. Só que a mulher, devido querer ter esses direitos iguais, ela se empoderou tanto dessa questão e de querer fazer o homem desnecessário na vida, é tanto que tem mulheres. Lembrando que aqui não é uma crítica, é luz à consciência, tá? E não é crítica nem julgamento, por favor. Então, lembrando que tem mulheres que às vezes têm uns filhos e que os pais são separados, ou o pai sumiu, alguma coisa desse tipo de situação, tá? E aí essas mulheres, ela faz uma exclusão do masculino, e ela transfere a raiva dela, transfere os sentimentos dela para o filho, porque seu pai não presta, porque seu pai é isso, porque o seu pai é aquilo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e faz a alienação parental com essa criança, e que ela cresce muita vontade internamente de ter o amor de pai, e ela cresce frustrada e com essa, de certa forma, com a ferida da rejeição e do abandono, porque, né, o pai, de certa forma, foi excluído do sistema, então devido à energia da mãe masculina, porque disse que dava conta de tudo, que ia ser o pai e a mãe, que a mãe não existe pai, é o pai e a mãe, porque se fosse pai, a pessoa mesmo conseguia, né, se auto-fecundar e ter um filho, e isso não existe. A fecundação em um filho tem que ter um homem e uma mulher, então não existe, por mais que ele suma dessa história, tá, gente, não existe. Então, a mulher encheu de energia do masculino, para dizer que dá conta de tudo. E aí, foi que ela aconteceu também com ela se sobrecarregou. Aí, o que é que a gente tem hoje de uma geração de mulher cansada? Uma mulher cansada, uma mulher sobrecarregada, uma mulher frustrada, uma mulher triste, uma mulher zangada, rabugenta, chata, tudo que a gente imaginar. Por quê? Porque ela quer dar conta de tudo e não quer dar espaço para o masculino. E com relação aos filhos, que o filho cresce com esse sentimento de rejeição e abandono, vai ser uma outra criança que vai virar um adulto frustrado e que vai ter um sentimento de rejeição com o masculino também. Aí o que é que vai promover com esse masculino? Aí vai ser outra criança que vai um adulto querendo dar conta de tudo e que pode aí causar o que para ele? Uma ansiedade ou depressão, alguma comorbidade, algum transtorno, né, mental. Então, assim, vai promover tudo isso. Então, é um negócio que vai desencadeando que a gente não tem noção. Então, por isso que hoje nós temos um índice muito grande de ansiedade, um índice muito grande de depressão, um índice muito grande de outros transtornos que nem vou citar, que não vou entrar nesse mérito, mas também são devido ao nosso histórico, que a gente vem arrastando devido a essas mudanças comportamentais. E uma outra coisa é a lei do pertencimento, né? Todo mundo tem que pertencer a algum sistema familiar, todos têm o direito a pertencer. E quando se exclui, no caso que a mulher fez, que é a exclusão do masculino, devido, né? Eu quero todos os meus direitos, achando que os direitos eram o que a gente pensava hoje, até agora, que a gente vai mudar o contexto do pensamento, mas, na verdade, era o direito que se era promovido e que era, de certa forma, feito um movimento sistêmico antes, não é a mesma coisa que a gente pensa hoje, ou que foi passado para a gente, era outra coisa, né, que eu falei anteriormente. Então, quando se exclui o masculino, que eu digo assim, seu pai não presta isso, você não vai ter contato com ele, ou eu digo que ele morreu, mas ele não morreu, aí depois eu desculpo que o pai está vivo, aquela coisa toda. Quando se exclui essa pessoa, aquela criança que teve a exclusão do pai, ela vai procurar um dia o pai, porque ela vai conhecer. Por quê? Porque dentro dela pulsa, ela é 50%
o pai dela. Ela não é 100% só a mãe, porque a mãe tem raiva, porque o pai, aquela relação não deu certo, abandonou, alguma coisa aconteceu. Ela é 50% pai e é 50% mãe. Então, dentro daquela criança, né, que teve o pai excluído devido muitas vezes às dores da mãe, né, tem os casos de abandono e etc., entendo perfeitamente. Mas quando se é excluído, que faz essa exclusão, então, o que acontece? Aquele adulto, ele vai ter uma dor muito grande, ele não consegue, às vezes, ele tem ele não tem força para seguir a vida. E aí isso promove muitas vezes o quê? Uma outra comorbidade, um outro transtorno, uma outra que é a depressão, porque a pessoa não tem força na vida, não é satisfeito, gostaria de ter um contato, e aí ela não consegue ter esse contato com o pai. E é muito inconsciente, porque assim, aquele filho, o filho, criança, adolescente, tudo, às vezes está triste e tudo, e ele nunca vai falar, mas o inconsciente dele, na verdade, que é o pai, e ele não vai falar para a mãe, gente, sabe por quê? Porque dentro dele, ele honra a mãe também, e ele honra a dor da mãe. Aí o que é que ele vai fazer? Ele não vai dizer para a mãe que, eu queria ter acesso ao meu pai, porque ele tem medo de ferir as emoções da mãe, porque ela já é ferida pelas próprias emoções da relação. Então, não vai. Mas, na verdade, no íntimo daquela pessoa que está querendo, né, que está sem força, que está triste, muitas vezes, ela está em busca, ela quer ter a permissão sistêmica, que é a permissão da mãe para ir até o pai. Ela quer ser liberada para ir até o pai. Mesmo que seja para o pai ir lá e dizer que não quer lhe ver e tal, enfim, mas ela quer ter a permissão de conhecer, ela quer ter a permissão de estar lá. E aí, quando não se inclui esse pai no coração dessa criança, que faz essa exclusão e afasta esse masculino, pode acontecer durante todo o histórico, essa criança virar um adulto, geralmente, conscientemente, vai para o vício, e ela vai para o vício do álcool, vai para o vício da droga, entende? Então, assim, ela vai buscar aquele pai no vício, né? Geralmente é isso, quando a gente busca dentro da constelação familiar que encontra essa dor, que é a falta do pai, então ela está envolvida, ela está totalmente ligada ao vício, né? Apesar de estar com droga, é a fraqueza, é a falta do masculino e é a falta do pai. Por quê? Porque foi excluído do coração dele. E aí a gente trabalha na constelação a inclusão desse pai no seu coração, a permissão para ele chegar nesse pai de forma consciente, certo? Deixa eu dar uma continuidade. Se vocês tiverem perguntas, a gente vai deixar para o final, tá? Tá bom? Então, as principais dores e feridas emocionais da mulher da nossa ancestralidade, que é para a gente também entender todo esse contexto, né? Quais são essas principais dores, né? Que as mulheres carregam e que eu fiquei pensando muito nisso. Nossa, essas dores nós mulheres carregamos inconscientemente sem perceber, que é aquele sentimento de não reconhecimento, que toda hora quer ser reconhecida, e quanto mais ela quer ser reconhecida, qual é o movimento que essa mulher faz? Ela quer dizer que ela dá conta de tudo, eu sou bombástica, e eu faço tudo, e eu sou a melhor, e eu vou tirar todo mundo do caminho, porque eu vou ser a melhor e provo que sou a melhor, e mesmo que ela prove que ela é a melhor, ela não acha suficiente, porque essa dor é tão interna devido à exclusão do masculino, que ela não consegue enxergar que ela já provou para todo mundo que ela é a melhor, que ela é bombástica, que ela é mega ultra blaster, de boa, só que dói tanto que ela não enxerga, e aí eu vou fazendo esse mesmo movimento, porque ela quer ser reconhecida e ela não sente no coração dela que ela já provou. Outra coisa é a sobrecarga de funções, que são dores também que as mulheres carregam da ancestralidade. Todas nós mulheres carregamos um pouco ou muito essas dores, que é justamente algo que eu já falei, mas eu vou repetir e frisar agora. Querer fazer tudo. A mulher abraçou as funções do homem com essa história, essa ideia de que eu faço tudo dos direitos iguais. Direitos iguais, não, mulher, homem é homem. Aí o que é que a mulher virou? A mulher que vai lá,
troca a lâmpada, conserta o carro, troca o pneu, aí vai, troca o botijão e troca a torneira e quebra não sei o que, ela vai lá, pega na furadeira e vai não sei o que, e é o martelo. Então, essa mulher pegou todas as funções do homem, se sobrecarregou, e aí, às vezes, quando ela se casa, aquele marido, o companheiro, o namorado, seja lá quem for a pessoa que ela se relaciona, ela desfuncionaliza o cara lá, né, porque ela faz tudo, aí o homem não faz nada, porque ela dá conta, acaba o gás, ela corre, né, vai lá e troca o gás. A lâmpada, ela já vai lá e troca, né, então tem que esperar, ele vai ter que trocar, chama, ei, meu filho, vem cá, você vai trocar aqui essa, você não sei, mas é você que vai fazer, por quê? Porque a função do homem é essa, e a função da mulher é outra, é cuidar das atividades domésticas, das coisas do lar, e ele é dessas coisas que quebrou, ele que conserta, ele que troca, ele que faz, ele que resolve. E a gente vê, às vezes, assim, meu marido, a mulher diz, né, meu marido, ele não sabe fazer nada, ele é um barriga branca, é um banana. Com certeza, nessa relação, com o excesso de energia masculina da mulher, que não permite esse homem fazer nada em casa. É por isso que ele vira essa pessoinha, né, de barriga branca, certo? Outra coisa, a raiva do masculino, né? O excesso de raiva que a mulher tem do masculino, o excesso de raiva que a mulher tem do feminino, excesso de energia masculina, energia feminina ela não tem, porque ela matou a energia feminina, né? Então ela tem escassez de energia feminina, falta energia feminina nela porque ela tá lá com ela escondida, botou lá debaixo da gaveta, né? Raiva das funções domésticas, raiva dos filhos. Então, olha quanta coisa se herda. Então, como, por exemplo, o excesso de essa raiva do masculino. Ah, eu tenho raiva porque ele não faz isso, eu tenho raiva porque ele não faz aquilo. Ah, eu tenho raiva porque ele tem direito a isso e eu não posso fazer. Então, tem raiva de ser mulher, né? Eu tenho raiva de ser mulher, eu tenho raiva disso porque eu não. Eu tenho raiva das atividades domésticas, eu tenho raiva de varrer a casa, eu tenho raiva de ter que cuidar dos filhos. Ai, para que eu tive esse arrumo de menina? Então, assim, tem esses sentimentos. E eu vou dizer, não adianta se querer dizer assim, negar, pode não ser o caso de quem esteja ouvindo. Mas tem mulheres, sim, que têm essas emoções, têm esses sentimentos, e que já chegaram para mim e confidencializam, né? Por quê? Porque é uma dor que dói. Só que é uma coisa que não é falada, não é comentada, porque não é permitido. Imagina uma mulher dizer que tem raiva dos filhos, se chegar, eu tenho raiva dos filhos, o que é que a outra pessoa vai falar? Então, não é uma coisa assim que natural, mas ela sente, então é trabalhada essa raiva do masculino, raiva dos filhos, por quê? Porque isso não vem, às vezes, é uma dor carregada de geração em geração, e às vezes ela não sabe nem por que ela tem tanta essa raiva de tudo, do mundo, do Brasil, de tudo é culpa do mundo. Às vezes a pessoa não sabe, ela vem, ó, sendo passada de pessoa para pessoa. E a limitação, quais são as limitações? A mulher, ela não se permite receber. A mulher é muito carente, ela quer ser amada, ela quer ser acolhida, né? Só que ela se dá tanto na relação que ela não permite receber, que aí entra na lei do equilíbrio, que fica em desequilíbrio porque ela dá 100% e não recebe nada. Aí muitas vezes ela manda até o marido embora nessa questão. Por quê? Porque ela dá tanto para o marido, aí vocês já ouviram aquilo assim, ah, mas eu fiz tudo por ele. Não deveria ter feito. Porque quando faz tudo, a outra pessoa recebe tanto que ela não tem nem tempo de fazer para poder lhe retribuir. Aí você dá conta de tudo, resolve tudo, o cara, lógico, que vai arrumar outra pessoa lá fora, a qual ele vai fazer tudo por ela, porque ela vai deixar, e vai dizer assim, ah, me trocou para aquela pessoa que era, que não fazia nada por ele, que isso, por aquilo, porque ela deixou ele ser funcional, ela deixou ele ser o quê? Homem. Aí ele faz tudo, ele vai buscar ela, vai deixar ela, vai resolver tudo por ela. Ela é aquela pessoa que não sabe fazer nada. Aí ele tá lá com ela e faz tudo por ela. E aí a coisa às vezes nem funciona. E eu não estou dizendo, justificando, dizendo que está certo, não, gente. Não, aqui é sem julgamentos, aqui é para ter um olhar, é uma abordagem de olhar realmente o que tem por trás dos comportamentos, um olhar sistêmico, que isso é trabalhado dentro da constelação familiar. Tá? Então é para só entender, não é para sair achando, julgando e já achando que tudo é assim, não. É só para ter essa noção do que é o comportamento e que é que o inconsciente faz.
Por quê? Por causa de muitas dores carregadas, ó, pela ancestralidade, né? E, e aí eu vou falar para vocês um pouco sobre os benefícios, né, da constelação familiar. Né? Por que fazer uma constelação? O que é que ela vai promover de melhora para mim, né? Ela vai trazer cura para o seu sistema familiar, para as próximas gerações. Então, essas dores emocionais, essas coisas que a pessoa carrega, ela vai promover um alívio e curar e parar de passar para geração em geração todas essas dores, essa raiva, esse incômodo, esse mal-estar. Você vai voltar para o seu lugar de valor na família. Às vezes você está querendo sentar no lugar, na cadeirinha, às vezes, da sogra, na cadeira de mãe, quer fazer o papel de mãe dele, o cara não é seu filho, ele é marido, então você tem que sentar na cadeira de esposa, aí você quer ser mãe dele, aí às vezes quer sentar no, né, então aí tem uma briga com a sogra, por quê? Porque você quer fazer o papel de mãe, aí deixa a sogra onde? Aí a sogra fica enciumada porque ela é a mãe, então você tem que fazer o papel de esposa, só que muitas mulheres querem fazer papel de mãe do marido, aí entra a treta com a sogra, porque ela quer estar fazendo o papel da sogra, né? E aí a gente vai, trabalha isso, coloca a pessoa para sentar lá na cadeirinha dela de esposa, de mulher, nada dele, e ela deixa a sogra sentada lá na cadeirinha dela. Isso é, gente, só para poder deixar, acho que um pouquinho mais entendido. E aí a gente trabalha para liberar essa raiva do masculino, para liberar a raiva do feminino, para equilibrar essas energias, 50% feminino, 50% masculino, né? Então, olhar com bons olhos para as funções domésticas, né? A gente pode trabalhar isso também, porque às vezes você tem tanta raiva daquilo dali que está vivenciando, aquelas porque queria estar no mundo, aquela coisa toda. A gente também trabalha isso porque isso faz parte do feminino, faz parte daquilo que foi quando você nasceu, é o seu legado, é a sua responsabilidade, quando você viu nessa função de mulher. Né? E também trabalha o alívio emocional dessas dores e traumas, né? De você estar ruim, porque você tem raiva do cara que foi embora, que lhe abandonou e tal. Então, a gente trabalha isso também dentro da constelação, que aí ele vai te trazer um alívio emocional, vai te trazer para você se liberar desse ciclo de dor e sofrimento, de estar sofrendo ano após ano por causa do cara que foi isso embora. Isso é um exemplo, né? Que abandonou e tal, e você se liberar disso e partir para um novo ciclo. Quem sabe para um novo amor, mas eu não quero um novo amor, não tem problema, né? Isso é a questão mesmo da escolha da pessoa. Mas para partir para ficar em paz com ela mesma e viver uma vida mais plena e feliz, sem estar com tanto ódio, porque a raiva, o ódio, o rancor, ele adoece, aí vai gerar muitas vezes até um câncer naquela pessoa, e esse não é o propósito. Então, o propósito da vida é para que a gente possa viver de uma forma plena e feliz. E quando se tem esses sentimentos, essas emoções que não são falados e são calados, ele vai desencadear o quê? Doenças psicossomáticas. Aí vai promover o quê? A pessoa vai ficar doente, não vai saber por que ela adoeceu, porque apareceu uma doença X ou Y ou tal, e aí ela vai ter que buscar um tratamento para essa doença, mas se ela não cuidar das emoções, não se olhar com bons olhos, se permitir autoconhecimento, ela pode passar um bom tempo com essa doença lá, porque essa doença, ela vem trazer luz à consciência, é um sinal para que você vá buscar conhecimento, porque o seu corpo está falando. E quando chega nesse estágio é porque ele já quer que você se olhe. Só que a gente demora muito até essa compreensão, e aí passa anos e anos só com dor e sofrimento. Certo? Deixa eu ver aqui. E aqui, gente, a gente está finalizando, tá? Como eu falei. E aqui são as referências bibliográficas que eu trouxe para quem quiser depois fazer uma pesquisa, né, dos livros, que é A Mulher e a Luta pelo Socialismo, e o outro livro é Deixe-me Ser Mulher, e o livro Ordens do Amor, que é do Bert Helling, que é justamente das abordagens sistêmicas às quais eu trabalho. Esse livro, Deixe-me Ser Mulher, depois eu vou colocar lá no grupo, para vocês, né? Eu tenho ele em PDF e aí vocês podem dar uma lida. Esse livro é incrível, maravilhoso. Essa escritora, ela fez esse livro, ela escreveu para a filha dela, né? Ele é muito assim do feminismo, muito à luz
da responsabilidade, né, que ela, de nascer mulher, e muito à luz, assim, do que Deus deixou, né, do plano e propósito, por que ela veio como mulher. Então, é muito bonito. Quem quiser fazer a leitura, eu vou deixar lá. Tá, e agora, gente, eu vou só apresentar. Só um instantinho.